Arnold Paole. O caso real que fez a Europa acreditar em vampiros. E se eu te dissesse que existem documentos oficiais do governo europeu afirmando que um homem morto voltou do túmulo para matar? Não é lenda, não é filme. E definitivamente não é ficção. No início do século XVIII, autoridades do Império Austríaco registraram um caso tão perturbador que até médicos e militares foram obrigados a encarar algo impossível. Um cadáver que não se decompunha, com sangue fresco no corpo, e vítimas que juravam que ele voltava durante a noite. O nome desse homem era Arnold Paole. E o que você está prestes a ver é considerado até hoje o caso de vampirismo mais bem documentado da história. Muito antes de Hollywood transformar vampiros em criaturas sedutoras e elegantes. Antes de Drácula se tornar um ícone da cultura pop. Antes mesmo de o mundo moderno tratar essas histórias como mera ficção. Houve um caso tão perturbador, tão meticulosamente documentado, que levou autoridades oficiais da Europa a registrar em relatórios governamentais uma conclusão impensável. Um morto havia retornado do túmulo para matar os vivos. E o nome desse homem era Arnold Paole. O que você está prestes a ouvir não nasceu de um filme, nem de um romance, nem de uma lenda inventada em tavernas medievais. Este é um dos casos de vampirismo mais assustadores já investigados por autoridades reais. Um episódio que aterrorizou uma vila inteira, desencadeou exumações brutais, autópsias macabras e espalhou um pânico tão intenso que mudaria para sempre a forma como a Europa enxergava a morte. Porque tudo começou com um homem comum, um soldado, que afirmava carregar consigo uma maldição impossível. E ninguém acreditou nele, até os corpos começarem a aparecer. No início do século XVIII, em uma pequena aldeia rural da Sérvia, então sob domínio do Império Austríaco, vivia Arnold Paole, um ex-soldado aparentemente comum. Trabalhador, respeitado, conhecido pelos moradores locais como alguém reservado, mas honesto. Nada em sua aparência sugeria que ele se tornaria o centro de um dos casos mais aterrorizantes da história europeia. Mas havia algo que Arnold dizia em voz baixa apenas para poucos. Durante seu tempo no exército, enquanto servia em regiões fronteiriças do Império Otomano, ele acreditava ter sido atacado por um vampiro. Não metaforicamente, não como superstição vaga. Arnold dizia isso literalmente. Segundo seu relato, enquanto estava destacado próximo a uma área hoje associada à Grécia e à atual Kosovo, ele teria encontrado uma entidade sobrenatural, uma criatura morta-viva que o atacou durante a noite e bebeu seu sangue. Para qualquer ouvinte moderno parece absurdo, fantasia pura. Mas no século XVIII, especialmente nos Balcãs, essa acusação era tratada com absoluto terror. Naquele período, vampiros não eram personagens folclóricos distantes. Eram considerados ameaças reais. Pessoas acreditavam genuinamente que mortos podiam retornar para atormentar os vivos, espalhar doença, causar pesadelos e drenar a vida de suas vítimas enquanto dormiam. E Arnold acreditava que havia sobrevivido a esse encontro. Mas sobreviver, segundo a tradição local, não significava escapar ileso. Quem fosse atacado por um vampiro carregaria consigo a possibilidade de se tornar um após a morte, a menos que realizasse certos rituais de purificação. Arnold dizia ter feito exatamente isso. Segundo relatos preservados, ele afirmou ter comido terra da sepultura do vampiro que o atacou e untado-se com seu sangue. Um antigo ritual folclórico balcânico que supostamente impediria a transformação. Para os moradores locais, isso significava que Arnold sabia exatamente o perigo que corria. Ele acreditava estar amaldiçoado. E mesmo tentando impedir o pior, o destino já parecia ter sido selado. Algum tempo depois de retornar à sua aldeia,
e retomar uma vida aparentemente normal, Arnold morreu. Sua morte foi abrupta e estranha. Segundo registros, ele caiu de uma carroça carregada de feno e quebrou o pescoço. Um acidente banal, trágico, mas comum para a época. Foi enterrado normalmente. O caso parecia encerrado, mas cerca de 30 dias depois de seu funeral, o horror começou. Moradores da aldeia passaram a adoecer e morrer sob circunstâncias aterrorizantes. Não era uma doença comum. As vítimas relatavam fraqueza extrema, pesadelos horríveis e a sensação de algo pressionando seus peitos durante a noite. Algumas juravam ver Arnold Paoli ao lado de suas camas, parado na escuridão, observando. Outras gritavam que ele as estava sufocando. Então morriam poucos dias depois. Em pouco tempo, 4 pessoas estavam mortas. E todas, segundo testemunhas, afirmaram antes de morrer que haviam sido atacadas por Arnold Paoli. Um homem enterrado havia 1 mês. O pânico tomou conta da aldeia. Para nós hoje, isso pode soar como histeria coletiva. Mas para aquela comunidade, havia apenas uma conclusão possível. Arnold havia retornado do túmulo como vampiro. Tradição exigia. E assim, movidos por terror absoluto, decidiram fazer o impensável: abrir sua sepultura. O que encontraram lá dentro se tornaria uma das descrições mais famosas e macabras de toda a história paranormal europeia. Segundo testemunhos registrados por autoridades da época, quando o caixão foi aberto, o corpo de Arnold Paoli estava assustadoramente preservado. Não apresentava o grau normal de decomposição esperado para um cadáver enterrado havia semanas. Sua pele parecia nova. Seu cabelo e unhas pareciam ter crescido. Havia sangue fresco escorrendo de sua boca e nariz. E mais perturbador ainda, quando o corpo foi perfurado com uma estaca de madeira no coração, testemunhas afirmaram que ele soltou um gemido audível e sangue jorrou de sua boca e ouvidos. Para os presentes, não havia mais dúvida alguma. Arnold Paoli era um vampiro. Seu cadáver foi então submetido ao ritual tradicional de destruição. Estacado, decapitado, queimado e suas cinzas espalhadas. As 4 vítimas supostamente mortas por ele também tiveram seus corpos exumados e tratados da mesma forma, para impedir que se levantassem novamente. E ali, para aquela aldeia, o pesadelo parecia finalmente encerrado. Mas o verdadeiro horror ainda nem havia começado. Porque anos depois, muito depois de Arnold Paoli ter sido destruído, novos corpos começaram a aparecer. Pessoas que jamais haviam conhecido Arnold começaram a morrer da mesma forma. Fraqueza inexplicável, pesadelos violentos, sensação de sufocamento noturno. Delírios antes da morte dizendo que algo as visitava no escuro. Era como se a maldição tivesse continuado, mesmo após a destruição do suposto vampiro. E isso mudaria tudo, porque agora já não era apenas uma aldeia apavorada contando histórias ao redor de velas. Agora, o número de mortes era grande demais. O medo havia se espalhado longe demais. E autoridades do próprio Império Austríaco seriam enviadas para investigar oficialmente o que estava acontecendo. O que encontrariam nos túmulos daquela vila seria tão perturbador que acabaria registrado em documentos militares e médicos reais. Relatórios que sobreviveram por séculos. Documentos históricos autênticos que ainda hoje existem e que descrevem, com linguagem clínica e burocrática, algo que parecia impossível. Corpos enterrados há semanas ou meses que não se decompunham como deveriam. Corpos com sangue líquido nas veias. Corpos com pele renovada. Corpos que pareciam vivos. E quando a ciência da época viu aquilo com os próprios olhos, até os homens mais educados da Europa começaram a se perguntar se as antigas lendas talvez estivessem certas. Talvez vampiros não fossem apenas superstição. Talvez algo realmente estivesse saindo daqueles túmulos à noite. E se fosse verdade, então o caso de Arnold Paoli não era apenas um horror isolado.
Era a prova de que a morte talvez não fosse o fim. O que aconteceu depois transformaria um simples caso de histeria rural em um dos episódios mais chocantes já registrados nos arquivos oficiais da Europa. Porque meses após a destruição do cadáver de Arnold Paole, quando todos acreditavam que o mal finalmente havia sido enterrado com ele, a morte voltou. Primeiro uma pessoa, depois outra, depois outra. Em pouco tempo, dezenas de moradores da mesma região começaram a apresentar sintomas idênticos aos das vítimas anteriores. Cansaço extremo, perda rápida de peso, palidez cadavérica, pesadelos recorrentes, terrores noturnos e uma convicção desesperada de que estavam sendo visitados por alguma coisa enquanto dormiam. Alguns afirmavam sentir mãos invisíveis apertando seus peitos durante a madrugada. Outros juravam acordar incapazes de se mover, vendo uma figura escura parada ao lado da cama. E quase todos os que morreram tinham a mesma expressão descrita por testemunhas: olhos arregalados, rosto tomado por puro terror, como se tivessem visto algo antes do último suspiro que os deixou marcados até a morte. O medo se espalhou como uma praga. Não demorou para os moradores concluírem que a influência de Arnold Paole não havia terminado com sua destruição. Segundo a crença local, qualquer pessoa atacada por um vampiro e morta por ele também poderia se transformar em uma nova criatura após ser enterrada. Em outras palavras, a maldição havia se multiplicado. Agora não existia apenas um vampiro. Existia uma cadeia de mortos-vivos se formando sob a terra. A situação saiu do controle tão rapidamente que autoridades austríacas foram notificadas. E o que torna esse caso único na história é justamente isso. Ao contrário de meras lendas contadas oralmente, o episódio de Arnold Paole foi oficialmente investigado pelo governo imperial. Médicos militares e oficiais foram enviados até a aldeia de Medveda para analisar o fenômeno. Entre eles estava o cirurgião militar Johannes Flukinger, encarregado de documentar tudo o que visse. Seu relatório se tornaria um dos documentos mais famosos de toda a história do sobrenatural, porque o que ele registrou abalou a Europa inteira. Flukinger e sua equipe chegaram à aldeia em janeiro de 1732. O ambiente que encontraram era de puro desespero. Moradores aterrorizados se recusavam a sair de casa à noite. Famílias inteiras acreditavam estar sendo caçadas por forças que nenhum padre, médico ou soldado conseguia deter. E diante da pressão popular, as autoridades concordaram com algo impensável pelos padrões modernos: a exumação em massa dos corpos suspeitos. Túmulos foram abertos um a um, e então veio a descoberta que mudaria tudo. Dos cadáveres examinados, vários apresentavam um estado de preservação que para os padrões médicos da época parecia impossível. Um corpo enterrado havia semanas apresentava pele aparentemente intacta. Outro tinha sangue líquido nos pulmões e cavidade torácica. Outro exibia unhas e cabelos aparentemente maiores do que no momento do enterro. E alguns apresentavam sangue recente escorrendo pela boca. Para a medicina moderna, sabemos que muitos desses sinais podem ser explicados por processos naturais de decomposição. Retração da pele faz unhas e cabelos parecerem maiores. Gases internos podem expelir fluidos pela boca e nariz. E certas condições do solo retardam a decomposição. Mas em 1732, ninguém sabia disso. Para os médicos e oficiais presentes, aquilo parecia exatamente o que os aldeões haviam descrito. Os mortos estavam mudando, preservando-se, alimentando-se, tornando-se algo que não deveriam ser. E o mais chocante de tudo foi que esses detalhes foram oficialmente registrados. Não por camponeses supersticiosos, não por padres fanáticos, mas por funcionários do Estado, homens treinados para observar e relatar fatos. O documento final, conhecido como Visum et Repertum,
Detalhou com linguagem quase clínica a condição dos cadáveres e as medidas tomadas em seguida. Cada corpo considerado vampírico foi submetido ao ritual tradicional: estaca cravada no peito, decapitação, cremação. Testemunhas relataram novamente que alguns cadáveres sangraram intensamente durante o processo. Outros emitiram sons descritos como gemidos ou suspiros quando perfurados. Para os presentes, aquilo não era mais folclore. Era prova. O relatório rapidamente circulou pela Europa. Foi traduzido, reimpresso, debatido por médicos, filósofos, padres e estudiosos. Pela primeira vez, a elite intelectual europeia era forçada a confrontar um documento oficial que aparentemente afirmava a existência de vampiros. O resultado foi um verdadeiro pânico internacional. A chamada epidemia vampírica varreu a Europa no século XVIII. Casos semelhantes começaram a surgir em outros países. Túmulos foram violados em massa, corpos queimados, estacas cravadas em cadáveres de suspeitos. Pessoas adoecidas passaram a ser vistas não como vítimas de doença, mas como alvos de mortos famintos. Em alguns lugares, famílias inteiras passaram a dormir com alho, cruzes e armas ao lado da cama. Porque se autoridades do Império Austríaco haviam documentado vampiros, então talvez ninguém estivesse seguro. O caso Arnold Paoli havia feito algo sem precedentes: transformar a superstição popular em medo institucional. E talvez a parte mais aterrorizante seja imaginar o que aqueles investigadores realmente sentiram ao ver aqueles corpos. Porque hoje temos ciência, microbiologia, medicina forense. Temos explicações. Mas eles não tinham nada disso. Tudo o que tinham diante de si eram cadáveres que pareciam desafiar a morte. Corpos que não se comportavam como corpos deveriam. E uma aldeia inteira jurando que os mortos estavam caminhando à noite. Imagine ser um médico do século XVIII, abrir um túmulo esperando encontrar ossos e carne podre, e dar de cara com um cadáver inchado, rosado, com sangue fresco na boca, como se tivesse acabado de se alimentar. Imagine cravar uma estaca naquele peito e ouvir um som sair do cadáver. Hoje sabemos que gases de decomposição podem forçar ar para fora do corpo, produzindo ruídos assustadores. Mas naquele momento, naquela noite, em frente a uma multidão apavorada, pareceria exatamente o que todos temiam: o morto gritando ao ser destruído. E talvez tenha sido isso que tornou o caso tão poderoso. Não foi apenas uma lenda. Foi uma lenda aparentemente confirmada pela observação direta de homens educados. Homens que escreveram o que viram e assinaram seus nomes. É por isso que até hoje, Arnold Paoli ocupa um lugar único no imaginário paranormal. Porque ele não é lembrado como uma história de vampiro. Ele é lembrado como o caso que quase convenceu a Europa inteira de que vampiros eram reais. Mas mesmo com todas as explicações modernas, ainda restam perguntas inquietantes. Por que tantas pessoas morreram na aldeia naquele período? O que realmente causou os sintomas descritos? Tuberculose? Anemia severa? Doença infecciosa? Paralisia do sono interpretada como ataque sobrenatural? Envenenamento ambiental? Talvez nunca saibamos ao certo, porque independentemente da explicação médica, o medo vivido por aquelas pessoas foi absolutamente real. Para os moradores de Medveda, aquilo não era doença, não era coincidência, não era imaginação. Era um morto saindo da terra para matar os vivos. E quando você olha para a sequência dos fatos sob os olhos de quem viveu naquela época, é fácil entender por que acreditaram. Um homem que dizia ter sido amaldiçoado por um vampiro, uma morte repentina, vizinhos morrendo um a um, alegando vê-lo à noite, seu cadáver encontrado preservado e sangrando. Depois novas mortes continuando mesmo após sua destruição. Para eles, não havia outra explicação plausível. O terror não era irracional.
Era a única conclusão que fazia sentido diante do que testemunhavam. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão fascinante até hoje. Porque ele revela algo profundo sobre a mente humana, sobre como o medo preenche os espaços onde a ciência ainda não chegou. Mas também revela outra coisa, algo mais perturbador, que às vezes, quando pessoas suficientes veem a mesma coisa, acreditam na mesma ameaça e juram ter testemunhado o impossível. A linha entre superstição e realidade começa a parecer assustadoramente tênue. E mesmo hoje, quase 300 anos depois, o nome Arnold Paoli ainda ecoa como um dos relatos mais macabros já associados ao vampirismo. Então, da próxima vez que ouvir alguém dizer que vampiros são apenas ficção, lembre-se de Arnold Paoli, o homem cujo caso fez a Europa inteira olhar para os cemitérios com medo. O homem que transformou superstição em histeria. O homem que para muitos continua sendo até hoje o vampiro mais assustador da história real. Se você gostou deste documentário e quer ver mais histórias reais, sombrias e perturbadoras como esta, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal mais do que você imagina e mostra que você quer mais conteúdos nesse estilo. E me conta nos comentários, você acredita que o caso de Arnold Paoli foi apenas histeria coletiva? Ou acha que algo realmente sobrenatural aconteceu naquela aldeia? Seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Se ainda não faz parte da comunidade do News Web Doc, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos documentários, porque toda semana mergulhamos nos casos mais misteriosos, assustadores e inexplicáveis da história real. E se você quer apoiar ainda mais o canal e ajudar este trabalho a continuar crescendo, considere se tornar membro para ter acesso aos benefícios exclusivos da comunidade. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, às vezes os maiores monstros da história nasceram de eventos reais. Até o próximo vídeo.